Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians antes da partida contra o América de Cali. Jogo importante, só a vitória interessa, hein? Comenta aí qual é o seu placar de hoje. Eu vou chutar aqui 3-1 pro Corinthians, 2 gols de Roberto e 1 do Memphis Depay. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Coringão. A gente posta notícias sempre em primeira mão aqui pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sport Center de volta, hoje tem Corinthians em campo, é Copa Sul-Americana. E aí as campanhas do Corinthians nas últimas 5 edições. Em 2017 caiu nas oitavas pro Racing. Em 19 na semi pro Independente Del Valle. Em 21 na fase de grupos. Em 23 também semi por Fortaleza. E em 24 na semi pro Racing. Fase de grupos, jogo importante hoje, Neoquímica Arena. Precisando desse resultado para seguir sonhando com classificação. Vamos para a casa do Corinthians? Bruno Vicari e Natália Ferrão já por lá, trazendo as informações desse jogo contra o América de Cali pra gente. Tudo bem, dupla? Sejam muito bem-vindos. Beijos para vocês. Oi, Glaucia, tudo ótimo. E você, Donan? Um abração pra você também. É isso, uma tarde agradabilíssima por aqui. Agora são 16 horas 23 minutos, 25 graus. Mas como a Glaucia estava contando, não é, Natália? Vai esquentar e muito, porque hoje é jogo decisivo para o Corinthians na Copa Sul-Americana. E claro que a maior cobertura está aqui na ESPN e também no Disney Plus. O torcedor que vem pra cá já vem fazendo contas, né, Natália? Exatamente como o Donan fazia as contas do Botafogo no bloco anterior, o torcedor e nós fazemos as contas daqui. O Corinthians precisa vencer o América de Cali essa noite. É isso, Bruno. Boa tarde a você. É um prazer estar com você e também com a Glaucia e o Donan. E, de novo, fã de esporte. É isso. O Corinthians é o terceiro colocado desse grupo C, 4 pontos. Precisa ganhar hoje se quiser manter ali uma matemática para classificação. Seja isso para os playoffs ou até mesmo um primeiro colocado. É difícil. O Huracan ainda tem jogos contra o Racing, tem jogos em casa para decidir, inclusive contra o Corinthians. E vale lembrar que ganhou aqui na Neoquímica Arena, mas o corintiano não quer saber disso, quer saber do resultado hoje. E o Corinthians tem capacidade sim para conseguir um resultado positivo e somar os 3 pontos e brigar nas últimas 2 rodadas fora de casa pela classificação. O Corinthians é o terceiro colocado do grupo neste momento tem 4 pontos. O América, adversário desta noite aqui, é o segundo, tem 5. O Huracan tem 7, o Huracan joga na quinta-feira contra o Racing. O Corinthians vai fazer os 2 últimos jogos fora de casa, contra o Racing e contra o Huracan. E o América vai fazer os 2 últimos jogos em casa, também contra os 2 outros adversários. Por isso, Donan, Glaucia, essa partida de hoje é tão importante e importante para o Corinthians vencer, para segurar esse adversário direto e, claro, somar mais pontos nessa disputa toda. Daqui a pouquinho também os nossos repórteres vão estar por aqui para a gente falar sobre o time. Terceira partida do Dorival Júnior à frente do Corinthians, Natália. E a expectativa hoje do torcedor passa muito por essa boa estreia, e eu não vou falar só de desempenho, tá? Mas eu vou falar de resultado. Uma boa estreia contra o Novo Horizontino, resultado positivo no jogo de ida da Copa do Brasil. E um resultado gigante contra o Internacional aqui no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Toma um susto ali no começo, depois consegue retomar os caminhos. A expulsão condiciona um pouco, é verdade, mas é um Corinthians que já começa a mostrar um pouquinho dessa história do Dorival com os clubes. Um cara que aproxima mais as linhas, que aproxima mais os jogadores para diminuir as dificuldades que tem e as limitações que tem e que porventura tenha defensivamente. O Corinthians tem desfalques importantes para a partida de hoje. Obviamente a gente vai trazer aqui para o Fã de Esporte, mas é uma ideia de um Dorival que trabalhou muito no treino de ontem, essa questão de vídeos, posicionamento defensivo, recomposição defensiva, a parte ofensiva também, tentando com que esses jogadores se associem melhor, e é isso que vai precisar aqui hoje. Glaucia, Donan, vocês gostaram do que viram nas 2 primeiras partidas do Dorival à frente do Corinthians? Eu acho que principalmente contra o Internacional, né, Fernando? Dorival que estreia na Sul-Americana hoje, né? Já disputou Copa do Brasil, Brasileirão e agora Sul-Americana à frente do Corinthians, chegando para essa primeira partida. E acho que muito esse jogo contra o Internacional já mostra um pouco esse início de trabalho do Dorival. Mesmo sem um Garro, peças que são tão importantes, ele conseguiu fazer esse Corinthians jogar, um Corinthians que criou, um Corinthians que teve mais aquela aproximação que a gente falava tanto, né, Fernando, na criação ali no meio-campo, enfim. Já deu mostras de um início de trabalho, de um outro Corinthians, e é óbvio que é isso que o torcedor espera em campo hoje, embora venha do desgaste desse grande jogo do fim de semana, é bem verdade, também ainda sem algumas peças pontuais, e vem na pressão, né? Precisa vencer. O Dorival sabe também, já chega
para essa estreia de Sul-Americana precisando vencer. Com certeza, né, para conseguir entrar de vez na briga pela classificação. Já foi um Corinthians diferente, principalmente no jogo contra o Inter, jogando mais próximo. Antes, com o Ramon, o time era muito distante, tinha problema de compactação, tinha problema de criação, e o Corinthians criou muito contra o Inter. A gente tá falando de um time que fez 6 gols contra o Internacional. Tudo bem, 2 foram anulados, né, toda a situação da arbitragem, mas um time que funcionou melhor, inteligente em deixar o Memphis próximo do Yuri. Isso foi o que a gente viu de melhor desde o ano passado nesse Corinthians ofensivamente, mas não só isso. A gente já via algumas oportunidades, o Carrillo procurando o lado direito com muita desenvoltura e conseguindo gerar jogo por ali, mas com o Dorival ele deixou ele mais como um ponta mesmo, em várias oportunidades ali pelo lado direito, e ali, né, o Corinthians conseguiu também ter um lado direito fluindo melhor ofensivamente. Então é um treinador competente. É um treinador que até agora ele está conseguindo, primeiro, deixar o ambiente um pouco mais leve, passar a confiança para os atletas e aos poucos já ajustar. O jogo de hoje é muito importante também para ele começar a criar essa identidade, esse padrão de jogo. Tô muito curioso para ver como é que vai ser o trabalho dele com o Coronado. Existe até uma chance dele ser titular hoje. Jogador que já fez gol, né, contra o Internacional, é um investimento alto, né, tem um salário acima da média, né, que ele veio do futebol da Arábia Saudita, e acho que é um jogador que pode deixar esse Corinthians ainda mais criativo, ainda mais no cenário sem o Rodrigo Garro. Agora, hoje vai enfrentar um adversário bem competitivo, né? Já mostrou isso na primeira partida. O América de Cali vem de 4 jogos de vencibilidade, tem um Quinteiro que é muito bom jogador, você tem que ter uma pressão para não deixar ele confortável com bola rolando, para ele não ter oportunidade também de faltas perto da grande área, que ele é muito forte nessa bola parada, e o Dorival aos poucos vai tentando equilibrar essa equipe. Hoje tem o retorno do Releri, que eu acho que é a melhor opção possível também para esse lado esquerdo. É um jogo para trazer confiança, né? Possibilidade de 3 vitórias seguidas aí, se ele conseguir hoje o resultado. E até em cima desse trabalho do Dorival, a Nath, o Bruno trazem, né, que também a preparação para hoje passou muito pela conversa, por vídeo e tal. A gente sabe que o Dorival também tem esse aspecto muito positivo dentro do trabalho dele, né? Então é óbvio que isso também, acho que logo de imediato, acaba impactando no trabalho também no Corinthians. Vamos ver números de uma dupla que tem sido fundamental para o Corinthians, Yuri Alberto e Memphis Depay, mas na Sul-Americana eles ainda não marcaram. Na pré-Libertadores, né, o Corinthians brigava por vaga de Libertadores e foi eliminado, eles marcaram, mas na Sul-Americana ainda não. Olha os números dos dois, na temporada, o Memphis, 24 jogos, 5 gols e 9 assistências. Nesta Sula, 2 jogos, não marcou e não deu assistência. Pro lado do Yuri Alberto, 29 jogos, 11 gols e 1 assistência na temporada. E na Sul-Americana, em 3 partidas, também não marcou e não deu assistência. Também uma dupla que no sábado fez bom jogo, também potencializado nesse momento, nesse esquema de Dorival. Expectativa para que hoje também, né, já que nós estamos falando de uma grande dupla, vou passar lá para outra grande dupla. Para outra grande dupla. Nath e Bruno, também para que esses dois, dentro desse trabalho, disso que a gente está falando, que já conseguimos ver com o Dorival, também trabalhe, também seja efetivo na noite de hoje. Mas aí você é o Memphis ou você é o Yuri, Natália? Não sei. Vou pensar. Dá uma deslizada aí pra ver se você desliza igual o Yuri. Não, eu perco muitos gols também. Não, mas a fase dele é boa. Mas a fase dele é ótima. Acabou de vir o hat-trick. Aliás, segundo dele com a camisa do Corinthians. Então, é apenas o segundo jogador da história a conseguir fazer 3 gols ou 2 hat-tricks na Arena Corinthians. E deixa eu falar uma coisa pra você, depois do gol que ele faz, os gols que ele faz aqui na Arena Corinthians no sábado, ele passa a ser o maior artilheiro do século. Isso. Passou o Romero, inclusive, o top 3 fica com o Jô ali. Então assim, o momento dele é bom. São 43 gols do Yuri Alberto aqui na Neoquímica Arena, são 69 gols no século com a camisa do Corinthians, é também o maior artilheiro. E repetindo, então, é o único jogador no Corinthians que conseguiu fazer 3 gols 2 vezes, certo? Ou em 2 partidas, ou 2 hat-tricks. Fui claro, né? Foi. Aqui na Neoquímica Arena. Claro, fez entendeu? 3 gols contra o Atlético Goianiense e 3 gols também contra o Internacional. Um outro dado bem interessante, juntos, desde a chegada do Memphis, são 54 participações em gols, entre gols e assistências do Yuri e do Memphis. A outra dupla, em segundo lugar nesse recorte, é Ener
e Alan Patrick, do Internacional, com 37. Então veja como a dupla do Corinthians deixa de longe os adversários para trás. E é uma dupla recente, né? Também, a gente tem que contextualizar isso. Se a gente for parar para pensar, obviamente que os números chamam atenção em relação à Sul-Americana, chama atenção enquanto o time não consegue desempenhar como gostaria. A gente tem que lembrar também da era Ramon, que ele faz uma opção ali por alguns jogadores, mescla muito contra o América de Cali e o time melhora com a entrada do Carrídio. O Carrídio pode ser esse cara para municiar esses dois, porque ele é o principal passador, é o principal cara para pifar essa bola, como gosta de dizer o Donan, para os atacantes. É o cara que mais dá chances, que mais cria oportunidades para finalização. Então pode ser por ele o caminho para que o Corinthians construa aqui uma vitória. Do outro lado, o Donan ele cita muito bem o Quintero, que também do lado da América de Cali é o cara que dita o ritmo, ele que faz a engrenagem funcionar. Então o Corinthians, talvez para hoje, aí o Donan ele toca num ponto importante, essa opção. Coronado vai para o jogo ou não vai? Talvez o meio de campo do Corinthians possa dar o equilíbrio que precisa para a sustentação dessa recomposição, mas principalmente para a dinâmica de jogo. Porque lá o América de Cali ganhou a maioria dos duelos nos desarmes no meio de campo. O Balanta tá fora, que é o principal o cara de desarme dessa equipe do América de Cali, mas é um jogo perigoso. É um time com a chamada hierarquia. E os colombianos vieram, tá, Glaucio? Eles vão ficar localizados bem aqui, ó, nesse setor do estádio. E eles vieram em grande número. Ontem uma festa enorme em frente ao hotel onde o América de Cali está hospedado. O Balanta não joga, essa é uma boa notícia para o Corinthians, porque, claro, é um volante, é um jogador de muita história, de muita casca, né? Qualidade jogador internacional. técnica também. Mas tem o Quinteiros, como vocês falaram, que é um jogador de Copa do Mundo, campeão da Sul-Americana com o Racing no ano passado, e a volta do Vergara, jogador importante, atacante pelo lado esquerdo. O goleiro é outro, viu? O goleiro tá fora. O Roger Grelato tá fora, tá sentindo o joelho, são os únicos 2 desfalques da equipe, mas ele é considerado titular, o principal jogador da posição, então aí são 2 desfalques importantes para América de Cali, o Corinthians que a gente já citou, né? Gustavo Henrique tá fora, o Garro, a gente já sabe que tá em recuperação, além de Félix Torres, que foi expulso contra o Racing, tá cumprindo suspensão. Vocês iriam com o Coronado, que fez o golaço, aliás, contra o Internacional, ou o meio-campo, de repente, até com 4 volantes? Pode ser o Romero também, né? A opção ser, no ataque. Como... Romero, Yuri e Memphis, é isso? E aí o Romero fecha a segunda linha de 4, que o Dorival gosta de jogar com 2 linhas de 4 ali para fechar, para ajudar na sustentação de recomposição junto com o Andilelli, pode ser uma opção. Então temos aí como opções o Coronado, o Romero ou o Bidon, jogando também ali um pouco mais avançado, Glaucio. Você vê como a equipe está entrosada? Antes deles tocarem aqui, a gente já discutia sobre isso, pensando essa possibilidade para esse meio-campo do Corinthians. Na tela para a gente o provável time do Dorival, eu, Fernando, repetiria o time inicial contra o Internacional, né? Ele tinha ali o Memphis, o Romero e também o Yuri, o Memphis por dentro muitas vezes, enfim, às vezes até uma troca ali, uma combinação, mas eu iria com essa opção. Coronado ficaria como uma opção para entrar no decorrer da partida. Também acho que pode ser que ele desenvolva ainda mais nesse trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Coronado vai ser utilizado, vai ter minutos, cada vez mais minutos aí com o Dorival. Mas eu também repetiria a equipe com o Romero pelo lado esquerdo, né? O Carrídio mais pela direita. E em alguns momentos, o que fez o Dorival nesse jogo contra o Inter, né? Esse 4-4-2 ali virou um 4-2-3-1. Porque o Memphis virou o Rodrigo Garro, né? Ele ficou mais por dentro. E ele tem essa capacidade. Ele é esse jogador que se sente muito confortável para jogar atrás de um 9, porque ele é criativo, ele articula jogo, ele gera jogo, ele circula bastante. Então ele apareceu muito por dentro nesse jogo contra o Internacional. Acho que deu certo, não tem muito por que mudar. Então acredito que o Dorival vá com o Romero ali, porque é um jogador também importante para esse equilíbrio defensivo que a Nath acabou de citar. Ele volta muito para ajudar, né, nessa segunda linha de 4. Aí o Corinthians fica um pouco mais equilibrado. É importante o Corinthians ser criativo, é importante o Corinthians vencer seus jogos, né, funcionar ofensivamente como ele funcionou contra o Internacional, mas é importante que esse time também seja sólido defensivamente. Tem que ser um time balanceado. Eu acho que para você iniciar contra um adversário competitivo igual o América de Cali, seria mais prudente a manutenção do Romero ali pelo lado esquerdo. E até pensando, né, amigos, para trazer um padrão mesmo, né, para esse time, já pensando em ter algo mais direcionado, né, já ir montando o que seria esse principal time na mão do Dorival, né?
E aí, além dessa questão, e aí acho que duas talvez dúvidas, ou vai ser interessante a gente ver se ele vai manter Mateuzinho e Martinez, no sentido do desgaste desses jogadores, né? Então o Charles é um jogador que já voltou a ser utilizado pelo Dorival, de repente no meio de campo, e não sei se na lateral dessa vez ele talvez dê um descanso para o Mateuzinho, já que o Anrileri não jogou a última partida e volta hoje, então vamos ver se ele vai escalar, entre aspas, aí os titulares mesmo, ou se ele roda um pouco o elenco para o Corinthians ter fôlego para a sequência da temporada. Mas o jogo de hoje, com todo respeito, você iria com o pé embaixo, Nath? Com o pé embaixo. Se você ainda pretende alguma coisa dentro da competição, passa muito por quem ele vai escalar hoje aqui. Óbvio que tem a questão de desgaste, a gente sabe de tudo isso. Baruel nos lembrava aqui, né, como a gente já havia citado, são 3 competições diferentes, 3 exigências diferentes para o Dorival Júnior. No momento em que ele tem seu principal jogador de armação, o cara cerebral da equipe, o cara que tem a qualidade no passe, que tem a bola parada, que é o Garro, fora. Então ele tem que estruturar o time pensando nisso, tem que estruturar o time pensando no tendão de Aquiles, que é a questão defensiva. Então assim, você abrir mão hoje, e aí eu vou falar principalmente do Martinez, é muito complicado. O Martinez jogou aberto pela direita no jogo contra o América de Cali, não foi tão bem, mas ele como o volante ali central, o cara para destruir jogada, o cara para dar uma contenção maior por ali, ele é muito importante. Não vejo ninguém no elenco do Corinthians, talvez o Alex Santana se aproxime um pouco dele, com a mesma característica, essa coisa destruidora, e ele também tem bom passe nessa primeira saída. Então hoje é pé embaixo, não vejo como uma estrutura de jogo hoje pensando em poupar. O Corinthians deu uma respirada no Brasileiro. E aí no sábado tem o Mirassol, não é, Donan? Aí depois tem o Racing, depois tem a outra partida contra o Huracan, Sul-Americana, depois tem o Santos. É um jogo atrás do outro, então por isso vai ser interessante a gente ver como o Dorival vai administrar essa situação toda. Vai ter volta de Copa do Brasil também com o Novo Horizontino, enfim. O calendário ele é muito exaustivo, mas acho que hoje é jogo para você vencer, para se colocar na briga, né? Se você não vence hoje dentro de casa, você praticamente passa o recado que abdicou da Sul-Americana. E eu acho que a Sul-Americana é uma competição acessível demais para o Corinthians, viu? Para o time que o Corinthians tem, para o técnico que o Corinthians tem agora, é uma chance de você ganhar no continente, né? O Corinthians precisa voltar a ter essa tradição de levantar a taça dentro do futebol sul-americano e tem condição para isso. Dupla, prazer enorme ter vocês aqui no nosso Sport Center. Ótima sequência de trabalho por aí com todo o nosso time. Esse Corinthians e América de Cali, 9h30 da noite, ao vivo na tela da ESPN. Mas sei que vocês também vão trazendo ao longo da nossa programação. Tem Abre Jogo, tudo por aí. A turma não perde nada. Certo, Bruno, Nath, beijo grande. Até a próxima. A gente volta já já dentro da Equipe F, depois tem Abre o Jogo, tem a nossa super programação Bola Rolando aqui às 9h30, narração do Rogério Vogan. Que voz maravilhosa, hein, Natália? É o homem, né? O homem da voz. Rogério Vogan traz a emoção por fã de esporte. Então é isso aí, Fel. Coringão aí. Mano, a dúvida ali realmente é entre Coronado e Romero. Como eu já falei antes, depende do que o Dorival vai querer no início da partida, se ele vai querer um time ali mais agudo, mais ofensivo para tentar abrir o placar logo no início da partida, ou se ele vai querer o Romero para recompor mais um pouco o meio campo ali, já que os caras têm um jogador muito perigoso ali que é o Quinteiro. Então, o Romero ele ajuda a marcar também, né? Ele recompõe bastante. Coronado já não tem essa força física. E demais é esse time mesmo que a gente vai jogar hoje. Pode ser, mano, já imaginou se o Dorival resolve meter o time em reserva, cara, que nem semana passada, que geral errou a escalação do Corinthians, a provável escalação, colocou uma escalação. Chegou uma hora antes do jogo, o Dorival meteu praticamente o time em reserva. Eu não me surpreenderia se ele fizesse isso hoje também contra o América de Cali. Mas a gente sabe que é um jogo muito importante. Vitória deixa a gente com 7 pontos contra 5 do América de Cali. A gente ultrapassa os caras, fica na segunda colocação. E dependendo do jogo entre o Huracan e o Racing do Uruguai, a gente pode até empatar com o Huracan. Mas eu acho muito difícil o Huracan perder pro Racing, que é o saco de pancada do grupo, né? Aliás, o nosso próximo adversário é fora de casa e dá pra vencer lá também. A gente vencendo aqui, chegando a 10 pontos. Serão 2 jogos fora de casa depois desse aqui. Mas eu acredito no Coringão. Vamos ver aí como que vai entrar o Dorival para essa partida aí. Comenta aí, eu já falei o meu placar. 3-1 pro Corinthians, 2 gols do Roberto e 1 do Memphis Depay, hein? Espero que a gente não passe sufoco que nem foi no último jogo contra o Racing, quando o Félix Torres fez aquela borrada e ser expulso ali com 15 minutos do primeiro tempo. Então, vamos tentar fazer um jogo mais tranquilo, cara. É o América de Cali, mas não é tudo isso também não, hein? Então é isso. Comenta aí, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!